E aí, moçada, beleza? Vamos então para mais uma aula de geografia, agora sobre a Europa. Bom, queridos, primeiro esclarecer que nós temos apenas 2 módulos para trabalhar todos os países do continente europeu. Obviamente, nós não vamos entrar em detalhes sobre cada uma das nações, até porque já falamos um pouquinho de geopolítica sobre algumas delas, né? Abordamos também algumas questões de geografia física, vamos ver mais à frente sobre a geologia europeia, sobre questões atmosféricas. Tudo bem? Então, essa é uma visão geral do continente, ok? Em apenas 2 aulas. Nessa primeira parte, vou pedir atenção de vocês, que ela costuma ser lembrada quando há algum fato pontual. Exemplo, a Península da Crimeia. Proti, quantas vezes você viu cair Península da Crimeia numa prova de geografia? Não recordo, até 2014. 2014, 15, 16, inúmeras questões falando sobre a Crimeia. Por quê? Porque envolveu uma questão geopolítica entre Rússia e Ucrânia, com sanções da União Europeia, então teve todo um desdobramento geopolítico. Então, em virtude disso, foi lembrada. Tudo bem, queridos? Então, essa parte física, ela é menos cobrada, mas pode ser cobrada, então a gente vai ver, né, brevemente, mas é bom sempre, né, lembrar de destacar, rabiscar a apostila, fiquem à vontade, que é legal também, tá bom? Então tá lá, ó. Módulo 17 para a frente 171 do PV1000, módulo 571 do PV500, né? Frente 571 do PV500, módulo 10. Bora lá então. Bom, estamos falando da Europa, né, turma? Considerando aqui, né, a porção norte do Atlântico, né, contato com a Ásia, contato com o continente africano também, dividido ali pelo Mediterrâneo, pelo Estreito de Gibraltar, ali, né, entre Espanha e Marrocos. Muito bem. Bom, como eu falei a vocês, agora vamos lembrar de algumas questõezinhas, você pode rabiscar no livro, tem esse mapinha lá, fique à vontade, tá bom? É legal, que ajuda a memorizar também. Algumas penínsulas. Algumas pode ser que você nunca mais na vida ouça algo sobre elas. No caso, né, temos a Península Escandinava, aí a gente lembra dos países escandinavos, Noruega, Suécia, lembrando, né, que a península é um avanço de terra ali ao mar, né? Temos a Península da Jutilândia, como eu falei, pode ser a última vez na sua vida que você vai ouvir esse nome. Agora, algumas de importância histórica, vamos lá, molecada, Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, estão lembrados, né? Nas aulas sobre o século XVI, né? Século XVII, expansão marítima, né? Então, é importante. A Península Itálica, a Itália é um país em evidência. Na próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre a Itália, porque a pandemia, né, teve um impacto muito grande nas vidas, né, sobretudo, e também algumas questões de ordem econômica, né? Então, falar um pouquinho mais sobre a Itália. E veja, não tem muitas particularidades sobre a Itália normalmente, mas no ano em que a Itália foi muito citada, tá, pode acontecer de cobrarem um pouquinho mais sobre a Itália, tudo bem? Como um tempo atrás, foi 2009, houve um terremoto de grande magnitude na Itália, né? Pessoas morreram, algumas dezenas. O que aconteceu? As provas falaram muito sobre as questões geológicas da Itália. Tudo bem, queridos? Depois nós temos a Península Balcânica, não é bem uma península, mas a região dos Balcãs é muito lembrada na questão geopolítica, a questão da Bósnia, né? A questão da antiga Iugoslávia, então os Balcãs, quem lembra da Primeira e Segunda Guerra Mundial, questão do Arquiduque, então é uma região tensa, os Balcãs, tá? Que é uma região montanhosa. E ali a Crimeia, território ucraniano que foi anexado pela Rússia e todos os desdobramentos, né, que nós já comentamos um pouquinho na aula de geopolítica e voltaremos a falar. Tudo bem? Bora lá. Bom, olhando agora para o relevo, queridos, dá uma olhadinha para o relevo e diga uma coisa para o tio Grote. Qual porção da Europa, considerando a parte norte e a parte sul, você consideraria um relevo, ou melhor, uma geologia mais jovem? Olha para a legenda, olhe para as cores e diga para o tio Grote. Onde nesse cenário europeu você percebe que nós temos uma geologia mais jovem, mais recente? Alguns vão se perguntar, professor, mas como é que eu vou ver isso? Um relevo muito montanhoso, sobretudo com elevadas altitudes, indica formações jovens, como os dobramentos modernos. Então, queridos, o que o tio Grote quer que vocês lembrem é o seguinte, ó. Esta parte sul da Europa é uma geologia recente, onde há vulcões, terremotos, Grécia, Itália. Os terremotos ocorrem com uma certa frequência, de menor magnitude, alguns de maior magnitude, né, num ciclo um pouquinho maior, mas ocorre. Tá? Itália teve um forte em 2019.
atividade vulcânica na Itália, vamos conversar mais sobre isso. Tudo bem? Já a parte, deixa eu voltar um pouquinho aqui, veja, a parte norte, turma, olha lá, planícies, extensas planícies, que indicam um relevo já bastante desgastado. As planícies são formações sedimentares, ok? Então veja, sul, jovem, montanhoso, com vulcões ativos e terremotos. A parte mais ao norte, veja, França, Alemanha, que é a Polônia, até se pensarmos, né, a Ucrânia, as temperaturas chegam a níveis muito baixos durante o inverno, por quê? Porque as massas polares avançam pela planície russa, pela planície sarmática, sem grandes barreiras. Se você quer saber se é frio ali, como eu já disse, pergunte ao exército nazista, né, que passou maus bocados ali, né, com as temperaturas baixíssimas do inverno europeu. Tudo bem, queridos? Pois vamos falar mais sobre o relevo, tá? Antes, já que eu falei da Itália, perceba uma coisa. Esta linha que aparece na sua tela aí, queridos, vejam, é a divisão da placa africana com a placa europeia, ou eurasiática, né? Vamos pegar a Ásia também. Então veja, olha só, a placa da África e da Ásia, elas estão colidindo, é uma zona convergente ali no Mediterrâneo. E agora acompanhem no mapa comigo, por favor, percebam, olha lá, toda a Península Itálica, essa botinha da Itália, é uma região de divisão de placas, onde a colisão dessas placas formou ali cadeias de montanhas que nós vamos observar a partir de agora. Turquia é uma região com abalos sísmicos, Grécia, região dos Balcãs, Itália, até Portugal já teve sismos fortes, né, como eles chamam, no passado. Ó, agora focados na Itália. O tio Grote falou que a Itália tem uma grande possibilidade de aparecer em nossa prova. Percebam o relevo montanhoso, queridos, olha só. Mais ao sul aqui nós temos o vulcão Etna, o mais ativo da Europa. O famoso Vesúvio, que soterrou Pompeia. Lembra? Soterrou a cidade de Pompeia com as cinzas vulcânicas, né? Ali um pouco depois de Cristo, 79 depois de Cristo, perdão. Vejam, olha só. Aqui, uma cadeia montanhosa que nós vamos chamar de Montes Apeninos. É o contato de placas convergente. Tudo bem? Bem como ao norte, os Alpes, que aí pega também a Áustria, Suíça, né, um pouquinho na França e o norte da Itália. Tudo bem, queridos? E o verdinho aqui, que está vendo, uma área maior em verde, que é a planície do Pó, que depois conversaremos sobre ela, bem importante também. Tá bom? Então, ó, Itália, relevo jovem, montanhoso, terremotos, vulcões ativos. Tudo bem? 2 dobramentos modernos num território tão modesto. Qual país tem dois dobramentos modernos no território? A Itália. Os Apeninos e os Alpes ao norte. Tudo bem? E ali a planície do Rio Pó, um rio de grande importância, queridos, sobretudo por ser uma região forte economicamente e onde a Covid, né, o SARS-CoV-2, o vírus, né, o Covid, o Coronavirus Disease, como eu vi na aula de atualidades, professor Grega, né, a fera das atualidades. Então, queridos, fiquem atentos, conversaremos mais sobre a planície do Rio Pó. Bora lá. Tá, e quais são as outras montanhas, honestamente, que costumam cobrar de vocês, tá? A mais lembrar dos Alpes. Os Alpes. Tudo bem? Cadeia de montanhas aqui entre França, Alemanha, Itália, Suíça, Áustria. Fechou? Podemos lembrar dos Balcãs também, né? Jovem. O Cáucaso, lembra do caso da Chechênia, cadeia montanhosa também, com montanhas acima de 5.000 metros. Os Pirineus entre Espanha e França, pouco lembrados nas provas, né, de modo geral. Os Alpes escandinavos também pouco citados. Cárpatos também, tá aí para vocês. E os Montes Urais, como eu falei, não é por ter grande relevância em altitude, por ser recente, mas é onde tem reservas minerais para a Rússia, né, na região, e divide a Rússia asiática da Rússia europeia. Por isso que os Montes Urais são um marco, né, dessa divisão do país. Tudo bem? Bora lá então. Curiosidades geográficas. Se você observar agora, queridos, para o relevo da Noruega, observa lá, ele é todo recortado no seu litoral, digo relevo litorâneo, percebam, todo recortado. Por quê, Grote? Porque quando ocorreram as eras geológicas, a última também, o gelo avançou sobre a Terra. Então, boa parte da Noruega estava coberta de gelo e escorregavam das montanhas as geleiras. As geleiras. Só que aconteceu? Derreteu esse gelo, boa parte dele. Para onde foi a água? Para o oceano. E deixou como herança os vales das antigas geleiras que ali existiam. E é uma paisagem, turma, vamos lá, né?
Ó, o que você está vendo aqui é um navio, não é um caiaque, não é um barco, é um navio de grande porte. Isso aqui, molecada, ó, são essas reentrâncias que você vê no litoral, onde, né, havia uma geleira. Então aqui tinha um bloco de gelo que escorregava montanha abaixo, as paredes bem íngremes, veja, formato em U, que é tipo de formação de geleira. E como o gelo derreteu, o nível dos oceanos subiu e invadiu estes vales. Então você está vendo aqui é água do mar, e esse litoral recortado são os fiordes da Noruega, antigos vales glaciais. Ah, só não é um detalhezinho como a Península da Jutlândia? Península da Jutlândia é um nome próprio de uma região. Fiord é um fenômeno geológico que pode ser citado como um agente externo da Terra que esculpe o relevo, uma antiga geleira que deixou suas marcas. Tranquilo? Então pode ser lembrado, fique atento. Tá aí pra vocês de novo, né, molecada? Mapinha, Tio Groot gosta de mapas, né? Vamos lá, geografia precisa dos mapas, faz parte, né, queridos? Pra gente interpretar esses fenômenos. Agora, lembrar dos principais rios, já aconteceu por aqui, na prova da UDESC, uma decorebinha meio boba, do tipo assim, qual rio corta Paris? O Sena, tá bom. Costuma correr, professor? Não, não costumo correr, molecada. Vou ser honesto com vocês. Mas alguns rios eu vou pedir atenção. Tem alguns que assim é só curiosidade mesmo. Outros você precisa ter atenção. Então eu vou já destacar. O Rio Reno é uma das regiões mais urbanizadas e industrializadas do mundo. Nasce ali entre Suíça e Alemanha, tudo bem? E deságua nos Países Baixos. Está ali Holanda, mais adequado Países Baixos. Isso aqui eu vou pedir para vocês anotarem com muito carinho. Pode dar pausa, o tio Groot espera, tá? Vamos lá? Rio Reno tem um afluente chamado Ruhr. Ele é muito citado. Não é, como eu repito, com a Península da Jutlândia, uma particularidade. É uma região extremamente importante, sobretudo na Alemanha. Um pouco na Holanda, um pouco na Suíça. Margeia a região de Alsácia e Lorena também, já foi palco de interesses e conflitos entre Alemanha e França. Tudo bem? E deságua no Mar do Norte. No Mar do Norte, ali entre Países Baixos e Reino Unido. Tudo bem, molecada? Rico em carvão, por isso que impulsionou a indústria alemã. O Reno e o seu afluente Ruhr. Pode ocorrer da prova colocar o Vale do Ruhr na Alemanha. Tudo bem, molecada? Voltaremos a falar sobre ele, tá? Depois, o Danúbio tem um contexto geopolítico, né? Imagine o rio, contem comigo, vamos lá. Alemanha, 1. 2, Áustria. 3, Eslováquia. 4, Hungria. 5, Croácia. 6, Sérvia. 7, Bulgária. 8, Romênia. Entenderam ou não? Um rio que corta 8 países, tem uma grande relevância geopolítica. Lógico, se um país tirar mais água do que outro, pode começar um conflito de interesse. Se um poluir mais do que poluir e o rio seguir poluído para o país vizinho, que usa água para abastecimento humano. Então, turma, o Danúbio, né? Danúbio, né? Histórico, importante, né? Mas tem uma conotação geopolítica. Também econômica, né? O rio Danúbio ele é navegável em alguns trechos, e foi conectado com o Rio Reno. Você pode navegar do Mar do Norte até o Mar Negro, né? Eles usam muito a hidrovia quando possível no cenário europeu. Tudo bem, queridos? Então o Danúbio tem esse contexto geopolítico, né? Depois, o Volga seria o maior rio da Europa e um dos maiores da Rússia. Até a Rússia fez um canal conectando com o Rio Don para chegar ao Mar Negro. Aí do Mar Negro eu passo pelos estreitozinhos aqui de Bósforo e Dardanelos, que na aula de Oriente Médio vamos conversar mais. E aí saio aqui pelo estreito de Gibraltar, ou então sigo pelo canal de Suez para o Oceano Índico. Tudo bem? Então, maior o Volga, né? Tudo bem, vamos lá. Depois, o Vale do Pó, de novo, a região mais industrializada, norte da Itália, fortíssimo, planície de solos férteis e todo um contexto histórico que na próxima aula em economia o tio Groot vai falar. Região ali de Veneza, né, de um lado, Gênova do outro, né, importantes no Renascimento, no acúmulo de riquezas com o comércio, uma planície fértil em um país montanhoso, acumulou muito capital e disso virou uma região fortemente industrializada. Tá bom? Cravo do Pó. Aqui, queridos, vou ser honesto com vocês. Nós teríamos aulas sobre biomas, nós não tivemos aulas sobre biomas ainda. Então você pode ter dificuldade em entender algumas coisas. Pô, você não lembrava da tundra, da taiga. Não tem importância. Agora nós só vamos identificar, entendê-las, compreendê-las melhor. Temos 4 aulas sobre biomas terrestres lá no último livro. Tudo bem? Fiquem tranquilos, tá? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa paisagem, né? Que varia com a latitude, fica bem evidente. Lá no polo, queridos, quando o gelo derrete, quando o gelo recua, aparece a tundra.
formada basicamente por musgos e líquens. Musgos e líquens, quando derrete o gelo. O solo ele é chamado de permafrost. O solo permanece congelado. Tem uma curiosidade científica aqui. Alguns cientistas estimam que com o derretimento do gelo, com o aquecimento global, que não volta a congelar, começa a descongelar também o permafrost, que é um solo que acumula muita matéria orgânica. Porque esses musgos e líquens surgem, vem a camada de gelo, um ciclo curto. Surge de novo no próximo ano, 3, 4 meses, vem o gelo de novo, e vai acumulando essa matéria orgânica. Se descongelar o solo da tundra, há uma perspectiva dos cientistas que possa liberar muito metano com essa decomposição dessa matéria orgânica e contribuir ainda mais para o aquecimento global. Especulação científica interessante, né? Já foi citada. Depois a taiga, né, turma? Canadá tem muito também, Rússia, os pinheirinhos canadenses, taiga, floresta boreal também assim conhecida, ou coníferas, né? As coníferas. Uma floresta homogênea, né? Pois bem. Agora, para tudo, quem viu O Senhor dos Anéis, quem viu Harry Potter, quem viu esses filmes clássicos no cenário europeu, né, vai lembrar da seguinte paisagem. Aquela do fundo de tela do seu computador. Lembra? Pum, abriu o fundo de tela, abriu a floresta temperada. Percebam, queridos, que na Europa era, pelo menos, a floresta predominante. Por que era? Porque passamos por um regime feudal que usou muito solo para cultivos diversos. A construção era feita com madeira, as construções eram feitas com madeira, principalmente, rochas, mas muita madeira. A fonte de energia era lenha, madeira de novo. Entenderam, molecada? Então, é a floresta mais devastada. Até teve uma discussão, né, quando a Alemanha criticou o Brasil, que tiraria o dinheiro do fundo da Amazônia, porque o Brasil estava desmatando a Amazônia. Aí o governo brasileiro falou, mas nós temos mais floresta que a Alemanha. Claro, que eles desmataram ao longo de séculos. Nos últimos 40, 50 anos, aumentaram as áreas de floresta na Alemanha, porque há séculos atrás nós não tínhamos noção do impacto que isso geraria. A partir do momento que a ciência nos mostra esse impacto, eles estão tentando recuperar, porque são densamente povoados. E tem que ter área para cultivo também. Né? Já por aqui, né, a boiada está passando. Vamos lá. Queridos, as estepes, que é aquela graminhazinha amareladinha, típica da África, também encontramos em climas semiáridos, ali na Ucrânia, um pouquinho na Rússia também, as estepes. Tudo bem semiáridas, de clima semiárido. Floresta temperada é aquela que as folhas caem, ela é caduca, lembra? Caduca. Belezinha? E no sul da Europa, agora temos um detalhezinho, aquelas ondas terríveis de calor, como aconteceu recentemente. Não sei se lembram, muitas mortes na França, na Itália por calor, na Espanha. Por que, Grote? Porque o clima mediterrâneo, guarda que essa informação é importante, o clima mediterrâneo ele é diferente. Normalmente, como nas savanas ou no cerrado brasileiro, nos meses mais quentes, evaporação, condensação, precipitação. Já o inverno é seco e o verão é chuvoso. Lembra? Cerrado? Já aqui, no cenário europeu, ou na vegetação mediterrânea, seja na Austrália, África do Sul, no Chile, o clima mediterrâneo, o verão é quente e seco. E o inverno um pouquinho mais úmido. Vantagem: ótima condição climática para o cultivo de oliveiras, do azeite de oliva, da uva. Padrão, tanto que a África, a Austrália tem um padrão forte nesse tipo de cultivo para a produção de vinho, por exemplo. Mas o verão é quente e seco. E verão quente significa passar de 40 graus. Aquelas ondas de calor que vêm do Saara com ar seco e provocam incêndios catastróficos. Itália, França, Espanha, Portugal, quem lembra aquelas dezenas de mortes que ocorreram tempo atrás. Tudo bem, molecada? Então, quente e seco. É o vento siroco que vem do Saara. Conversaremos mais na aula de atmosfera e também nas aulas de biomas. Tudo bem? Pois bem, agora falar um pouquinho da parte humana da Europa, né? Também nos cabe. Então vamos lembrar de alguns detalhezinhos da geografia humana europeia. Veja, em torno de 750 milhões de habitantes, um pouco mais da metade da população chinesa só. Doideira, né? 76 habitantes por quilômetro quadrado, mas a população é muito mal distribuída. Concentrados os mais populosos. Vamos tirar a Rússia, turma, que a Rússia é dividida entre a Ásia e a Europa, né? Então a Rússia é o mais populoso, sim, só que é dividida, por mais que a maior parte da população esteja no cenário europeu. Seria a Rússia, sim, o mais populoso. Mas pegando a Europa ocidental, ou tirando o caso da Rússia, né, que tem a maior população absoluta do continente, depois vem a Alemanha, França, Reino Unido e Itália.
que até vou atualizar alguns dados do livro, mas não mudou muito, né? Eles têm um padrão de comportamento demográfico mais próximo à estabilidade do que os países periféricos. Bom, quando falamos que a população é mal distribuída, queridos, o mapa deixa bem claro. Veja, as cores em tons de azul, roxo, né? Indicam maior concentração humana, rosa e roxo. Ó, olha o que o tio Grande falou. Olha o Vale do Pó na Itália, olha o Vale do Reno aqui na Alemanha. Olha lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, queridos, olha lá. Vale do Reno e seu afluente Ruhr. Bélgica, Holanda, Alemanha, tudo bem? Densamente povoados nesta área. O Reino Unido também, né, se a gente pegar a região de Londres até mais ao norte, né, Manchester, Liverpool, é uma regiãozinha um pouquinho, Londres, o rio Tamisa, que o tio Groto não citou, né, Tamisa, vai que algum louco cobra, né, qual rio corta Londres? Vamos lá. Depois o Vale do Pó também chama atenção, percebam que é bem destacado, né? Tranquilo, a Bacia de Londres também chama atenção. Fechou, queridos? Vale do Pó, Vale do Reno, as áreas mais povoadas no cenário europeu. Tem, assim, lógico, né? A Holanda tem mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. A Alemanha um pouco mais de 200, mas a Holanda chega a 412. Né? A Bélgica também é mais povoado. Então são países que têm uma concentração populacional um pouco maior. Bom, tá aqui, queridos, ó, o país mais populoso da Europa, tirando a Rússia, né? 80 milhões de habitantes. A Rússia, já tivemos aula sobre Rússia já, né? França, 67, Reino Unido, 65, Itália, 62. Aí depois vem a Espanha. Então percebam, ó, Reino Unido, Itália, Espanha, onde o Covid-19 foi, a Covid, né? Foi uma situação um pouquinho mais adversa, mais complicada, com um cenário muito triste, né? As pessoas tinham sido escolhidas quem ia usar o respirador ou não, foi bem pesado, né? Então, ó, a Rússia aqui com 142, segundo o CIA Factbook de 2020, uma estimativa, tá? A Rússia chegou a 148, já fala com 144, isso varia, tá? E aí a Turquia na Europa, Groot, tem 3% do território na Europa, vai. É do Oriente Médio, mas, né, destaque aí para vocês, tá bom? Então, Itália pode aparecer na prova de 60 a 62 milhões de habitantes. 60 a 62 milhões de habitantes, tudo bem? Bora lá. Opa! Estamos falando agora dos países com maior desenvolvimento humano. Quem? Europa Ocidental. Vejam que o território de Hong Kong foi avaliado à parte da China, então está em quarto lugar. A China lá para o 86º, né? 89º. Noruega, primeiro lugar. Suíça, segundo lugar. Irlanda, terceiro lugar. Alemanha, o quarto. Então percebam, né? Depois vem a Islândia também no cenário europeu, junto com a Austrália ali, né? Já na Oceania. Tudo bem que Noruega à frente há muito tempo já, né? Pirâmide europeia, veja, a pirâmide da Europa mostra um comportamento de baixa natalidade e maior longevidade, né? Uma pirâmide que parece mais um prédio etário, tá quase um foguete etário. Meu, que horrível essa... Pessoal, volta, deleta essa parte, edita, vai. Brincadeira à parte, que não tem um perfil de pirâmide, que é comum aos países periféricos, né? A natalidade é bem baixa, a longevidade um pouco maior. Tem alguma implicação isso, Grode? Tem. Qual? Primeiro, baixa natalidade já está levando a algumas carências no mercado de trabalho. Tudo bem? Alguns setores, claro. E a alta longevidade, uma pressão sobre os sistemas previdenciários. Aí você vê a pirâmide da Alemanha, você vê a pirâmide da Itália, que chama atenção. Aqui ela está com 60,5 milhões, ali apareceu 62, depende da fonte, tá, queridos? Mas vejam, a Itália tem uma natalidade baixa e uma longevidade elevada. Tá? Até um pouquinho mais baixa se considerar com a Alemanha a natalidade. Beleza, queridos? Ó, até separei para vocês. O país com o maior percentual de idosos é o Japão, 26%. A Itália vem em segundo com 22,4%. Então a Itália é sim um país com elevado percentual de idosos. Aí por isso que a Covid-19 teve um peso muito grande, né? A gente sabe que a letalidade tem inúmeros fatores, né? Comorbidades, aqui os povos indígenas, tem vários fatores, mas as pessoas mais idosas, né, costumam ter, né, maiores desafios aí com a doença, né? A Alemanha também tem uma população idosa elevada, Portugal, né, chama atenção também. Um país da Europa Ocidental, de modo geral, você pode ver, né, são as longevidades mais elevadas. Muito bem. Pressão sobre o sistema previdenciário, né? Vejam, a longevidade não para de subir, se comparar 2013 a 2060, você pode ver os números, né? Veja,
Hoje, ou melhor, em 2013, população europeia com mais de 80 anos, 5%. Em 2060, 11%. Né? Com 65 a 79, veja, 13, vai para 16. Então, um crescimento notável aí, né, molecada? Vamos lá, aqui repetiu. Aí a pirâmide da Alemanha, só uma curiosidade, né? Quando há uma reentrânciazinha na pirâmide, percebam, ó, essa reentrânciazinha dos dois lados. É porque nesta fase, certamente, nasceram menos crianças no passado. Será, Grote? O que estava acontecendo? Essa pirâmide é mais antiga, eu peguei ela de propósito, tá? Olha só. O que acontecia na Alemanha 70 anos antes de 2014? A Segunda Guerra Mundial. Diante disso, né, houve menos nascimentos. Por que, Grote? Porque, imagina, né, qual era a condição de uma criança nascer no cenário de guerra, ou de sobreviver, né, com carências alimentares, hospitalares e outros diversos. Então houve uma reentrância. Pode ser por epidemia, essas reentrâncias também, por grandes questões aí históricas, mas nesse caso aqui pesou a Segunda Guerra. Opa, temos uma questão da UERJ para a gente fazer, turma, olha só. A respeito das taxas de fecundidade apresentadas, a estabilidade demográfica projetada para vários países desenvolvidos em 2050 baseia-se em fenômenos atuais, com destaque para então, a estabilidade projetada baseia-se em fenômenos atuais. Então vejam, ó, aqui mostra a taxa de fecundidade. 2,1 filho por mulher seria a reposição populacional. Então, eu e minha esposa formamos um casal. Para a gente repor a população que representamos, a nossa fecundidade tem que ser 2 filhos por mulher. A ONU coloca 2,1 porque tem aquelas crianças que morrem precocemente, não chegam à idade reprodutiva, então tem esse percentual também. O que acontece? Todos os países listados aqui estão com a fecundidade abaixo da taxa de reposição. Abaixo da taxa de reposição. Então, logo, estes países que já encontram a sua população praticamente estabilizada tendem a ter uma redução da população. Então, veja, a estabilidade projetada para vários países em 2050 baseia-se em, vamos lá, redução da natalidade estabelecida pela maior expectativa de vida, expansão da mortalidade, então as pessoas vão ter estabilidade porque expandiu a mortalidade, deslocamento populacional condicionado pelas disparidades socioeconômicas, deslocamento populacional que leva à estabilidade, demanda por mão de obra qualificada favorecida por políticas governamentais. Tá, então olha só, aí você vai me dizer, pô professor, não parece nem um pouco ali o deslocamento populacional condicionado às disparidades socioeconômicas. Mas veja, agora que vem a questão. A despeito das taxas de fecundidade, desconsiderando a estabilidade demográfica projetada para vários países desenvolvidos em 2050, a estabilidade baseia-se em fenômenos atuais, com destaque, tá? O deslocamento populacional é um fenômeno atual? Sim. Ele se dá por disparidades socioeconômicas, no caso também guerras? Sim. E é isso que vai evitar que a população reduza e tenha uma certa estabilidade. Questãozinha chata, né, Grote? Isso, mas olha só, a despeito das taxas de fecundidade, que levaria à redução da população, tá? A estabilidade demográfica projetada indica que isso vai ser suprido, né, por população de onde se a fecundidade é baixa. É a redução da natalidade que garante a estabilidade? Não, decréscimo. Mortalidade aumentada? Não. Demanda de mão de obra qualificada? Na Europa já tem mão de obra qualificada. Então, queridos, eu trouxe a questão porque ela é complexa, porque ela pode induzir ao erro, e para mostrar para vocês que muitas vezes a gente faz uma questão por eliminação, sim. Tá? Eu li 2 vezes essa questão para voltar a ela ali, porque deslocamento populacional, sim, é o que supre essa demanda de mão de obra, sobretudo em alguns países. Né? Bom, aqui, queridos, nós já falamos um pouquinho sobre esse cenário geopolítico. Então, lembra, nós falamos em nacionalismo, usei como referência o caso do País Basco, lembra? Entre Espanha e França, o País Basco entre Espanha e França, onde o ditador, o tio Bruto vai só lembrar, tá? Nós falamos em nacionalismo sobre isso, onde o ditador Francisco Franco, da década de 30 à década de 70, reprimiu duramente qualquer movimento de cunho nacionalista ou pelos direitos de manter sua cultura, sua língua, como os bascos e os catalães. Tudo bem, os galeses na Galícia também. Tá, e aí? E aí os bascos fundaram em 59 o ETA,
que durante muito tempo foi na luta armada, né? Tá aqui, queridos, para vocês, ó, Catalunha, Galícia também tem movimentos, né, discussão sobre movimentos separatistas, as Canárias já discutiram isso, mas vamos lá, Catalunha, a Galícia e a região do País Basco, Navarra aqui, tá? Que é a região forte, onde havia esse movimento nacionalista mais efervescente. Nas comunidades autônomas, eles têm autonomia na Espanha. Lembra que a Espanha também foi duramente afetada pelo Covid, né, turma? Pela Covid, no caso, né? Tá bom? Ó, a Valência se aproxima da Catalunha, tá? Então, se houvesse um movimento ali separatista, Catalunha. Nas Ilhas Canárias não é tão latente assim. Agora, no País Basco, que envolve Navarra e País Basco, e na Galícia um pouco mais latente. Galícia fala-se pouco. País Basco, a notícia, né, é que o ETA, que já havia abdicado da luta armada em 2011, tá? Recentemente, né, em 2018, abandonou o movimento político. Está ali em vermelho para vocês, ó. O ETA dissolveu completamente todas as suas estruturas e deu por terminada a sua iniciativa política. Então, não existe mais o ETA, até porque os bascos entendem, somos uma comunidade autônoma. Turma, quando acabou a fase do ditador Franco, a Constituição Espanhola do final da década de 70 do século passado deu autonomia a essas províncias, essas comunidades autônomas, né, como estados aqui, vamos chamar assim. Aí o que acontece? A Catalunha agora pode falar o catalão, tem um parlamento catalão que eles escolhem, só não tem a soberania como Estado-nação. Conversamos sobre isso, né? Então só estou recordando aqui, tá bom? Catalunha, só cuidado que a Catalunha tem um outro detalhe. A Catalunha é uma região muito próspera, é uma região mais rica, é uma região mais industrializada no cenário espanhol, em torno de 20% do PIB de toda a Espanha. Em virtude disso, a Espanha que sofreu com a crise econômica um pouco mais, né, vamos conversar mais sobre isso na aula próxima, sobre economia. Tá? Aí a Catalunha, esse movimento nacionalista, tem um fundo nacionalista, sim, histórico, linguístico, perfeito, étnico, perfeito. Só que tem um lado econômico também, pois o índice de desemprego na Espanha foi em níveis muito altos, então teve esse cunho econômico, deve ser lembrado. Fizeram 2 referendos, né? 2015 e 2017, não foram reconhecidos pelo governo espanhol. E aí eu vou deixar agora um linkzinho para vocês fazerem uma leitura complementar, tá? Os 2 referendos que a Catalunha fez não foram aceitos pelo governo espanhol, porque segundo eles a Constituição espanhola diz o seguinte: a Espanha tem suas comunidades autônomas, certo? Daremos a elas certas autonomias, autonomia política, de gestão territorial, não terão soberania garantida. E a Espanha é indivisível, diz a Constituição Espanhola. Tudo bem, queridos? Bom, outra questão latente durante muito tempo, né? O caso do Reino Unido, nós vamos conversar sobre isso agora, tá? Vou até construir um mapinha do Reino Unido para vocês, que você vê na aula de inglês, quem faz inglês sempre faz isso aqui, ó, quer ver? Olha lá. Grote, quem forma o Reino Unido? Vamos lá? Primeiro, temos ali a Inglaterra, que junto à Escócia e o País de Gales vão constituir a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, lembra? Escócia, Inglaterra e País de Gales. Que junto com a Irlanda do Norte formam o Reino Unido. Então o Reino Unido é constituído por Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte. No ano em que o Reino Unido se retira da União Europeia, agora em janeiro, é bom lembrar dessas estruturas, tudo bem, queridos? E que, né, a parte da outra ilha, no caso aqui, a ilha da Irlanda, nós temos a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, chamada de Ulster, e temos a Irlanda, Eire, que não pertence ao Reino Unido. Já foi possessão britânica, né, até o século XX, muitos conflitos, tal, não mais. Na década de 20 começaram a conquistar sua independência, proclamada em 1949. Só tem um probleminha agora, o tio Grote quer a atenção de vocês, para encerrarmos esta aula. A parte norte da Irlanda pertence ao Reino Unido. A parte sul, Eire ou Irlanda, tá, é independente e é católica. Tá, isso aí daí. Nos últimos séculos, a Inglaterra tinha ocupado essa ilha da Irlanda. E nessa parte norte, muitos colonos protestantes, muitos ocupantes de origem protestante, ocuparam a parte norte. Então, o Reino Unido, ou a Inglaterra, né, Escócia, deram à Irlanda a sua independência no século XX, mas a parte norte
onde há muitos protestantes, como o Reino Unido, não foi dado. E aí começa um probleminha aqui. Qual o probleminha? A parte da Irlanda do Norte, queridos, para que vocês entendam, escuta o Tio Grote agora. 58% da população, Irlanda do Norte, Reino Unido, 58% da população é protestante. 42% são católicos, entre os cristãos, lá, evidentemente, católicos. E aí todos acham que é um conflito religioso entre protestantes e católicos. Tá, isso os identifica como grupos. Tinha um muro que separava a capital, Belfast. Era uma rivalidade muito forte. No entanto, o que aconteceu? Vejam, protestantes na Irlanda do Norte querem continuar com o Reino Unido. Então os protestantes, eles são unionistas. Unionistas. Os católicos da Irlanda do Norte querem fazer parte da Irlanda, porque a Irlanda também é católica. São separatistas. Entenderam, queridos? A Irlanda é católica, a Inglaterra é protestante. Então, na Irlanda do Norte, onde a maioria é protestante, eles querem ficar com o Reino Unido, eles são unionistas. A briga tem um fundo religioso, mas ela é política. Tudo bem? Então, lá de novo, comigo. A Irlanda do Norte, a maioria protestante é unionista, os católicos são separatistas. E aí esses católicos, ligados a um partido chamado Sinn Féin, já vou colocar para vocês, criaram o IRA, o Exército Republicano Irlandês, com muitos ataques terroristas ao longo da segunda metade do século XX, até que em 98 esse conflito também cessou. Tá? Foi feito o Acordo de Belfast, onde, né, o IRA e o governo do Reino Unido selaram a paz, e de lá para cá nós não tivemos mais confrontos. Ano passado, uma pessoa que se identificava do IRA atirou em outra, né, em tese atirou em um policial e matou uma outra pessoa. Então houve uma morte relacionada a um ex-integrante ou integrante do IRA real, do IRA, aí tem o IRA provisório. São células remanescentes, mas o IRA como grande grupo também declarou o cessar-fogo. Tá? A turma aí não tem mais esse conflito ali armado com carros-bomba como ocorria no passado. Tudo bem? Queridos, vou parar por aqui, né? Como eu falei, são 2 aulas apenas para a Europa. Quem sabe teremos 2 horas e meia para dar conta de tudo isso, tá bom? Na próxima aula, vou deixar a questão da Iugoslávia, da antiga Bósnia, para o nosso próximo encontro, junto com a parte econômica. Tudo bem, queridos? Firmes e fortes, estamos juntos, mantenham o foco, logo, logo, né, voltaremos aí para as nossas aulas. Enquanto isso, vamos continuar estudando aí com as aulas online. Obrigado, turma! Um abraço, deixa eu só publicar aqui os exercícios para vocês, que aí depois você vai lá e congela a tela. Faltou só a Bósnia, né, queridos? Aqui, ó, os exercícios para vocês aí listados. Depois no Qualquer Arquivos também, faltou do módulo 10, já vou publicar também no Qualquer Arquivos, tá bom? Valeu, turma! Bom estudo para vocês.